Então, gente, voltando à aula aqui, né? Paramos aí, né? Fundações privadas, estamos vendo aí pessoa jurídica, né? Neste momento no Rio de Janeiro, como vocês podem ver, está chovendo, né? Está um calor, mas está chovendo. Enfim. Vamos lá. Fundações privadas. São pessoas jurídicas de direito privado instituídas mediante iniciativa de quem? De um particular ou de um grupo de particulares que decide reservar um patrimônio, uma afetação e destiná-lo à realização de determinada finalidade para o interesse coletivo. Essa é a fundação privada, né? São pessoas jurídicas de direito privado instituída mediante o quê? A iniciativa de um particular ou de um grupo de particulares que decide o quê? Reservar um patrimônio destinado à realização de determinada finalidade para o interesse coletivo, para o interesse público. Diferentemente de quem? Diferentemente das associações e das sociedades. As fundações resultam não da união de indivíduos. Então, elas resultam, não é que a união, a organização de indivíduos que faz o seu instituidor. Não. Especificando o fim para o qual se destina. E sim o quê? A iniciativa daquele para quê? Do seu patrimônio, destiná-lo a realizar a finalidade do interesse coletivo. Então, as associações, diferentemente das associações e das sociedades, as fundações resultam não da união de indivíduos, porque as associações e as sociedades é a organização, né, de um grupo de indivíduos, mas sim da afetação de um patrimônio por testamento e escritura. Então as fundações resultam não da união de indivíduos, mas da afetação de um patrimônio por testamento ou escritura pública, que faz o seu instituidor, especificando o fim para o qual se destina. Por testamento, causa morte, escritura pública, inter vivos. Lembrando que no testamento, ainda vivo, ele pode tirar esta doação para uma fundação. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública, por dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-lo. Então, de novo, o artigo 62. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará por escritura pública ou por testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Artigo 64. Constituída a fundação por negócio jurídico inter vivos, o instituidor é obrigado a transferir a propriedade. Aqui um negócio jurídico entre vivos, aqui vai ser por escritura pública. Por quê? Negócio jurídico entre vivos, o instituidor é obrigado a transferir a propriedade ou o direito real sobre os bens dotados. Se não fizer, serão registrados em nome dela por mandado judicial. Olha aí, negócio sério. Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. A associação Amigos de Ponte Verde, constituída por moradores do bairro, decide em assembleia regular explorar cantina em sua sede. Associação. Explorar cantina em sua sede. Então, a associação, ela não visa o quê? Finalidade lucrativa, com o propósito de melhorar seu crachá com o lucro da atividade. Logo, essa deliberação é considerada válida, pois o lucro será destinado à associação. Certinho a questão. Vai ser destinado à associação. Se fosse destinado aos associados, estaria incorreto. Porque não tem o quê? Finalidade lucrativa. Artigo 63. Quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a elas destinados serão incorporados
em outra fundação que se propõe a fim de igual ou semelhante, se de outro modo não dispuser o instituidor. Se de outro modo ele não dispuser. Então, ó, quando é insuficiente para constituir a fundação, né, os bens a elas destinados são insuficientes para constituir a fundação, incorporados em outra fundação que se proponha, serão incorporados em outra fundação. Serão o quê? Incorporados em outra fundação que tem o quê? O fim de igual ou semelhante. Se de outro modo, aquele que dispuser o instituidor. Não dispuser o instituidor. Ah, ele não quis de outro modo. Caso os bens não dessem, ele não deixou amarradinho em outra instituição. Vai se procurar uma instituição que tenha um fim igual ou semelhante. As fundações são pessoas jurídicas formadas por um conjunto de bens e não por pessoas naturais. Então, as fundações, elas são formadas por um conjunto de bens e não de pessoas. Entendeu? Ela é formada pelo conjunto de bens. Artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, importantíssimo o artigo 50, é de extrema importância explicar a rodo. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por duas situações. E quais são? Vamos botar aqui de cores diferentes. Primeira, desvio de finalidade. Então, o abuso da personalidade jurídica, ela pode ser caracterizado por desvio de finalidade, justamente para lesar o credor. E também pode ser caracterizado pela confusão patrimonial. Isso aí, né? O cara lá confunde o patrimônio. Fica usando o cartão de crédito da empresa, ele mistura o patrimônio da pessoa física com o da pessoa jurídica. Beleza? Então pode o juiz decidir a requerimento da parte ou do MP, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidas aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Então, olha só. Então, o juiz pode, em razão de casos de abuso, desvio de finalidade, confusão patrimonial, decidir, a requerimento da parte ou do MP, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores. Aqui nós temos o que? A desconsideração da personalidade jurídica, né? Que seja atingidos os bens particulares dos administradores ou sócios das pessoas jurídicas, ou dos sócios da pessoa jurídica. A Associação de Amigos das Aves, AAA, por meio de Maria Helena, sua representante e presidente, celebra um contrato de locação com Orlando, tendo como objeto o imóvel de propriedade deste. O imóvel servirá de sede da associação, conforme consta no contrato de locação. Após assinado o contrato e de posse das chaves do imóvel, Maria Helena passa a nele residir com sua filha. Qual é a finalidade? A finalidade é ela morar com a filha? Seguindo. Após 6 meses de locação, a associação Amigo das Aves deixa de pagar os valores referentes ao aluguel, no total de 12 mil. Depois de uma tentativa frustrada de cobrança amigável dos aluguéis atrasados, Orlando ingressa com uma ação de cobrança contra A e Maria Helena. Ao fim do processo, somente Maria Helena é condenada a pagar o valor dos aluguéis atrasados, tendo em vista que A disponha somente de 100 em seu patrimônio. A ação de cobrança deveria ter sido intentada contra a associação, sendo certo que Maria Helena somente poderá ser obrigada a pagar os valores devidos se houver o quê? A desconsideração da personalidade da sociedade. A ação de cobrança deveria ter sido intentada contra a associação, sendo certo que Maria Helena somente poderá ser obrigada a pagar os valores devidos se houvesse o quê? Uma desconsideração da personalidade jurídica da sociedade. Artigo 63.
Vamos melhorar. Pronto, voltamos. Olha como está melhor. Seguindo no feito. Então, quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a elas destinados serão incorporados em outra fundação que se proponha a fim igual ou semelhante, se de outro modo não dispuser o instituidor. Se os bens destinados à constituição da fundação não forem suficientes para a finalidade pretendida, na ausência de disposição do instituidor, na ausência do que dispõe o instituidor, os bens serão incorporados em outra fundação com um fim igual ou semelhante. Artigo 69. Tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que visa a fundação, ou vencido o prazo à sua existência, o órgão do MP ou qualquer interessado lhe promoverá a extinção, incorporando seu patrimônio, salvo disposição em contrário no ato constitutivo ou no estatuto, em outra fundação, designada pelo juiz que se proponha a fim igual ou semelhante. De novo aqui. Então, tornando-se que é ilícita, impossível ou inútil o quê? A finalidade a que visa a fundação. Então, foi ilícita a finalidade que visa a fundação, ou foi impossível fazer com que a fundação se tornasse possível. Inútil a finalidade ali que visa a fundação. E vencido o prazo de sua existência, o órgão do MP ou qualquer interessado promoverá a extinção, incorporando-se ao seu patrimônio, salvo disposição em contrário no ato constitutivo. Se o ato constitutivo ou no estatuto falar outra coisa, será feita essa outra coisa. Mas se nada falar, incorporando seu patrimônio em outra fundação que vai ser designada pelo juiz com um propósito de fim igual ou semelhante. Vencido o prazo de sua existência de uma fundação, então o prazo venceu da existência de uma fundação. O órgão do MP ou qualquer interessado promoverá-lhe a extinção com a devida incorporação do patrimônio a outra fundação de igual ou semelhante, sendo que o mesmo poderá ocorrer caso a sua finalidade tenha se tornado ilícita. Artigo 63. Quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a elas destinados serão incorporados em outra fundação que se propõe a fim igual ou semelhante, se do outro modo não dispuser o instituidor. Ulisses, você repetiu esse artigo várias vezes. A excelência da repetição vai te levar à vitória. Na hipótese de insuficiência dos bens destinados à constituição da fundação para a realização da finalidade almejada, os bens deverão ser incorporados em outra fundação de fim igual ou semelhante, se de outro modo não dispuser o instituidor. Beleza? Artigo 55. Os associados devem ter iguais direitos, mas o estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. Então, os associados devem ter iguais direitos, porém o estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais, né? Então ali, né, um associado no cargo de diretor, ele tem algumas vantagens especiais. É válido o estatuto de associação que estabeleça vantagens especiais para algumas categorias de associados, devendo todos, porém, terem direitos iguais. Todos têm direitos iguais, mesmo aquele carinha sendo diretor. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizarem para fins não econômicos. Então, constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Fins não econômicos. As associações. Não há entre os associados direitos e obrigações recíprocos. As associações são caracterizadas pela união de pessoas com a finalidade não lucrativa. Finalidade não lucrativa. As associações, regidas por um estatuto social,
não havendo direitos e obrigações recíprocos, não havendo direitos e obrigações recíprocos entre os associados. Artigo 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para o seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação até que esta se conclua. Ela vai subsistir, ela vai ali resistir até o final para o fim de liquidação até que esta se conclua. Far-se-á, no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita, a averbação de sua dissolução. Far-se-á, no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita, a averbação para a sua dissolução. Então, para averbar a dissolução, precisa ser aonde? No registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita. As disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se, no que couber, às demais pessoas jurídicas de direito privado. Então, as disposições para quê? A liquidação das sociedades aplicam-se, no que couber, às demais pessoas jurídicas de direito privado. Encerrada a liquidação, encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. Então vamos lá. Artigo 51, importantíssimo. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a sua autorização, ela vai subsistir para os fins de liquidação até que se conclua. Far-se-á o registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita, a averbação, vai fazer a averbação da sua dissolução aonde? No registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita. Beleza? As disposições para a liquidação da sociedade aplicam-se às demais pessoas jurídicas de direito privado, no que couber. E encerrada a liquidação, vai promover o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. Promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica quando encerrada a liquidação. A dissolução da sociedade consiste em uma mera decisão dos sócios pela extinção da empresa. Isso não significa que a pessoa jurídica é extinta nesse momento. Após essa deliberação pelos sócios, haverá a fase de liquidação. Então, após a deliberação dos sócios, se verá a segunda fase, que é a fase de liquidação. Que só após a liquidação pode ocorrer o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica, a terceira fase. A primeira fase é a deliberação dos sócios, que vai para a segunda fase de liquidação. Depois da fase de liquidação, ocorre o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. Somente com o cancelamento da inscrição é que pode ocorrer a extinção da pessoa jurídica. A dissolução da pessoa jurídica, também conhecida, importantíssimo, então marca aqui. Somente com o cancelamento da inscrição é que pode ocorrer a extinção da pessoa jurídica. A dissolução da pessoa jurídica também é conhecida como dissolução de procedimento. É composta de 3 fases: o ato de dissolução, deliberação, liquidação e a partilha. Na fase de liquidação, apuram-se os débitos sociais, liquida-se o patrimônio para pagamento de credores. Então, na fase de liquidação, apuram-se os débitos sociais e liquida-se o patrimônio para pagamento de credores. Após o encerramento da liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. Então, gente, finalizamos pessoa jurídica nesse bloco. Vamos pegar aí 20 exercícios de pessoa jurídica, para a gente finalizar essa matéria e partir para bens jurídicos. Você que gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima aula.